Antes do fogo, havia apenas a noite. Uma era em que a terra era um campo de caça e os humanos eram apenas presas. O mundo estava mergulhado na escuridão. Raios cortavam o céu e o som de ventos selvagens ecoava por vales e florestas sem nome. Neste mundo sem luz, a sobrevivência era uma batalha travada a cada segundo. Durante milhares de anos, o fogo ainda era um segredo guardado pelos céus, uma fúria divina que caía sobre a terra e desaparecia em seguida. E os homens eram forçados a viver sob o domínio absoluto da noite, um reino de sombras onde cada ruído poderia ser o último. A escuridão não era apenas a ausência de luz, era uma presença viva, um predador invisível que envolvia tudo. Entre as árvores ancestrais, pequenos grupos de humanos se escondiam em cavernas frias e úmidas. A única fonte de calor vinha do contato dos corpos e das peles de animais que conseguiam caçar durante o dia. A coragem era o único combustível que os mantinha vivos, mas o frio cortava como uma lâmina afiada. Sem fogo, não havia calor, nem proteção, nem esperança. O silêncio da noite era constantemente quebrado por rugidos distantes, lembretes brutais de que não estavam sozinhos. Essas eram as vozes dos verdadeiros senhores da noite. Felinos com dentes de sabre, ursos das cavernas maiores que qualquer criatura que conhecemos hoje e lobos primordiais cujos uivos gelavam a alma. Eles não apenas caçavam, eles governavam. Seus olhos, refletindo a fraca luz da lua, eram faróis de morte na imensidão escura. E o homem, para sobreviver, precisou aprender a temer e a admirar ao mesmo tempo. Ele observava esses gigantes, aprendendo seus hábitos, seus pontos fracos, sonhando com o dia em que poderia enfrentá-los. Mas o inimigo mais implacável não era uma fera, e sim o próprio planeta. A Terra, em suas eras glaciais, era um adversário implacável. Montanhas congeladas se erguiam como muralhas, e a neve cobria tudo, transformando a paisagem num deserto branco e mortal. Cada amanhecer era uma vitória conquistada com suor e tremores. Cada noite, uma nova guerra declarada contra o frio que congelava o corpo e a esperança. Até que, em uma noite de tempestade, os céus revelaram seu segredo. Um raio poderoso atingiu uma árvore seca, e as faíscas iluminaram os olhos de um caçador solitário. Ele observou a dança das chamas, fascinado e aterrorizado. Pela primeira vez, um homem viu a luz não como um castigo dos céus, mas como algo que poderia ser tocado, controlado. Ele percebeu que ela podia ser sua maior arma. A partir dessa visão, a busca começou. Mãos trêmulas, mas determinadas, tentaram recriar o milagre. Galhos secos foram esfregados com uma fricção desesperada, uma e outra vez. A fumaça, um fantasma cinzento, surgiu primeiro, alimentando uma chama de esperança. O som da primeira faísca transformando-se em labareda foi como o rugido de um deus nascendo. E então, o fogo respondeu. Os humanos recuaram, assustados com o poder que haviam despertado, mas a curiosidade e o frio os fizeram se aproximar. Seus rostos, iluminados pela descoberta, refletiam um futuro que acabara de nascer. Aquela pequena chama deu início a uma revolução. Com o fogo, os humanos agora cozinhavam seus alimentos, tornando-os mais nutritivos e seguros. Iluminavam a escuridão, transformando cavernas em lares seguros e acolhedores. E mais importante, usavam tochas para espantar os predadores que antes os aterrorizavam. Os gritos da noite, aos poucos, silenciaram. Com a luz veio o poder, e com o poder nasceu a humanidade como a conhecemos. A chama se multiplicou, tribos aprenderam a passá-la de geração em geração, protegendo-a como o tesouro mais sagrado. Um ancião, com as mãos calejadas, segurava uma tocha e dizia aos jovens: "Esta é a língua dos deuses, é o coração da nossa tribo. Nunca a deixem morrer." O fogo deixou de ser apenas uma ferramenta e se tornou o centro da cultura e da espiritualidade.
Mas a natureza não entrega seus segredos sem impor desafios. Tempestades violentas e chuvas torrenciais ainda podiam apagar o fogo. Quando isso acontecia, o desespero tomava conta das tribos. A escuridão voltava, e com ela, o medo. O fogo deu poder, mas também ensinou sobre a fragilidade. A chama da vida, assim como a chama da fogueira, podia ser apagada a qualquer momento, lembrando a todos da sua mortalidade. Foi em volta dessas fogueiras que algo extraordinário aconteceu. Lobos, atraídos pelo calor e pelo cheiro de comida, começaram a observar os humanos de longe. Com o tempo, a desconfiança mútua deu lugar à curiosidade. Lentamente, alguns se aproximaram. Um deles, mais corajoso, ou talvez mais inteligente, sentou-se, sereno, aceitando a presença humana. Foi o fogo que uniu o homem e a fera. E dessa aliança improvável nasceu o primeiro vínculo entre espécies, uma parceria que mudaria a história da caça e da companhia para sempre. Olhando do espaço, o planeta antes escuro agora brilhava com a luz de 1000 fogueiras. Dos vales da África às estepes geladas da Eurásia, as tribos celebravam, dançavam e contavam histórias ao redor do fogo. A humanidade não estava mais apenas reagindo ao mundo, estava começando a moldá-lo. Antes do fogo, a humanidade sobreviveu. Depois dele, ela começou a viver. Esta jornada da escuridão para a luz é a nossa própria história, o momento em que deixamos de ser presas para nos tornarmos os guardiões da chama. Se esta viagem pelas origens despertou algo em você, deixe seu like para nos ajudar a espalhar mais histórias como esta. Compartilhe com quem também é fascinado pelo nosso passado e inscreva-se no canal. Aqui cada chama revela um novo segredo da nossa incrível jornada. Obrigado por assistir e até a próxima.